a todos nosso abraço fraterno, solidário a cada uma que aceitou o convite, a convocação. O Neto não faz convite, faz convocações para participar desse momento de reflexão, um momento absolutamente fundamental na trajetória individual e coletiva do sindicato, de uma categoria tão importante como esta, na circunstância em que o sindicato é chamado, a categoria é chamada, a definir na database as condições de trabalho, as condições de remuneração para os próximos 12 meses. E essa tem sido uma das tarefas inalienáveis do sindicalismo. Então, quero cumprimentar aqueles que ajudaram a construir esse momento, a decisão da diretoria, justamente porque a partir de uma reflexão, de um balanço acerca da atuação do sindicato, das condições de vida dos trabalhadores, é que se constrói uma pauta que busca não apenas ter a legitimidade da categoria, mas fazer avançar a relação capital-trabalho. E essa tem sido uma tarefa secular que os sindicatos vêm fazendo, absolutamente necessária, num processo mais amplo de buscar um grau de civilidade nas relações de trabalho. Então, quero cumprimentar, ao mesmo tempo agradecer o convite, é o prazer de estar aqui, Neto. Você que é um guerreiro de longa data, alguém que tem clareza acerca do papel do Brasil, em momentos mais difíceis, em que a nossa legislação trabalhista, que os direitos dos trabalhadores foram questionados, você não titubeou, não mediu esforços para saber separar o que é o bom do ruim. Então, venho aqui com alegria de poder participar, então, desse momento de reflexão. E eu sei que nós estamos até adiantados da hora, e eu gostaria muito que a gente tivesse também um diálogo. Eu vou tentar fazer uma exposição em torno de 30 minutos, para que a gente possa ter um pouquinho de tempo também para um diálogo, e até talvez me permitir ser mais claro, mais objetivo naquilo que eu vou aqui trazer para vocês. E o que eu quero aqui, a minha contribuição, na verdade, é trazer alguns elementos que permitam todos nós refletir sobre o momento que nós estamos vivendo nesse início do século XXI. Digo isso porque parto do pressuposto que nós todos estamos submetidos a um processo muito profundo de alienação. Alienação porque, na realidade, é uma fumaça que nós não estamos percebendo a profundidade das transformações sobre as quais nós estamos vivendo. E essas transformações, elas nos oferecem oportunidades inéditas para elevar o patamar da vida, de trabalho, mas ao mesmo tempo também pode nos impor condições muito mais regressivas do ponto de vista econômico e social. Então, a alienação é, de certa maneira, algo que faz, se olharmos, obviamente eu não estou aqui falando da árvore, vou falar aqui da floresta, mas quando a gente olha o papel que o sindicalismo poderia vir a ter e o que ele está tendo, nós percebemos uma crescente desconexão, na medida em que muitos sindicatos tendem a atuar como se estivesse dirigindo um automóvel, olhando pelo retrovisor, olhando o passado, querendo fazer com que o futuro, o que vem pela frente, seja uma reprodução do passado. E, infelizmente, nós estamos num momento de ruptura em que o passado não nos serve mais de apoio. Ele é importante ser conhecido, mas insuficiente para desenhar o futuro. Tá certo? E o futuro a gente não espera, o futuro a gente cria. Esse é o papel, eu diria assim, do protagonismo que se espera de dirigentes e de instituições, como é o caso do sindicalismo. Então, para chegar a essa questão, eu vou dividir a minha fala em duas partes. Primeiro, eu gostaria de, pelo menos aqui, apresentar muito rapidamente os 3 elementos que marcam essa ruptura, digamos assim, no modo de produção capitalista, que é o fundamental na definição
das relações de trabalho e na atuação do sindicato. Parte do pressuposto que não dá para pensar no sindicato ou no mercado de trabalho de forma isolada, porque o mercado de trabalho, os sindicatos, são instituições dependentes, intrínsecas à forma com que o capitalismo se desenvolve. Né? E a segunda parte eu vou falar um pouquinho das perspectivas para o trabalho olhando o Brasil. Né? São perspectivas que tentam dialogar com o presente e o futuro. Então essas são as duas partes da minha breve exposição. Então, na primeira parte, em relação ao que eu identifico como sendo elementos de ruptura com a trajetória do capitalismo. Né? A primeira grande ruptura, a meu modo de ver, é que nós estamos transitando de um capitalismo que se organizava na forma de Estado nacional para um capitalismo que se organiza na forma de cadeias produtivas globais, dando ênfase a regiões e cidades. Digo isso porque, do ponto de vista histórico, se nós olharmos o desenvolvimento do capitalismo, nós vamos perceber que até 1914 o capitalismo se organizava na forma de impérios. Certo? Até 1914 nós tínhamos o Império Britânico, o Império Português, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, né, o Império Espanhol, o Império Britânico. O capitalismo se organizava na forma de impérios, não na forma de estados nacionais. Não havia políticas nacionais, não havia sindicato nacional. Certo? Vamos lembrar que até a década de 70 o antigo Império Português ainda detinha mais do que 2 colônias, porque a relação era império e colônias. Né? Na década de 70 é que há a independência de Angola, de Moçambique. Né? Era a forma com que o capitalismo se organizava, império e colônias. É evidente que tinha países, mas os países eram minoritários. Foram as 2 grandes guerras mundiais, né, que praticamente rompem com essa forma de organização do capitalismo através dos impérios e suas colônias. A Grande Depressão de 1929 é outro elemento fundamental para destruir essa engrenagem que funcionava à margem dos estados nacionais. Nós temos 2 acordos nacionais que foram estabelecidos no final da Segunda Grande Guerra Mundial, que marcaram o mundo do pós-guerra, o mundo da segunda metade do século passado. Esses 2 acordos foram feitos por estados nacionais e não por impérios. O primeiro acordo é o Acordo de Yalta, que selou o fim da Segunda Grande Guerra Mundial e estabeleceu um mundo que foi um mundo marcado pela bipolaridade, de um lado entre a União Soviética e de outro lado os Estados Unidos. Isso que marcou de 1947, basicamente, até 1991. E de outro lado foi o Acordo de Bretton Woods, uma cidade pequena nos Estados Unidos, que reuniu um conjunto de representantes de estados, de países, tinha inclusive do Brasil. Mas esses 2 acordos reuniram menos de 45 países. Bretton Woods teve 44 países. Ou seja, o mundo da primeira metade do século passado não tinha 50 países. Hoje nós estamos com um mundo com mais de 200 países. Ou seja, o mundo do segundo pós-guerra é um mundo de países, de estados nacionais. Mas e aí, qual é a questão que eu quero colocar? É que esse mundo de países é que permitiu construir políticas nacionais. Nós não tínhamos no Brasil um sistema monetário nacional, nós não tínhamos um sistema bancário nacional, nós não tínhamos um sistema de relações nacionais de trabalho. O que nós tínhamos antes era uma liberalidade, havia sindicatos desde o final do século XIX no Brasil, mas eram sindicatos que representavam bases muito pontuais. O sindicalismo brasileiro passou a ter uma voz nacional ao final dos anos 70. Até o final da década de 1970, nós tínhamos 3 instituições que vocalizavam o Brasil. Quais eram? Primeiro, a Igreja, que falava em nome do povo cristão, em termos nacionais, em termos mundiais, se quisermos. Nós tínhamos as Forças Armadas, que expressavam uma visão nacional, e nós tínhamos os meios de comunicação. E nada mais do que isso. O resto é o Brasil em fragmentos. A partir das greves dos anos 70, é que o sindicalismo se coloca como uma instituição que fala em nome dos trabalhadores. A gente sabe que isso não é muito bem preciso, mas é a primeira vez que surge na agenda
uma atuação que dá a identidade nacional. Então, isso é uma construção. O espaço nacional, como políticas nacionais, é uma construção. Tá certo? E essa construção foi possível pelo que ocorreu no capitalismo no segundo pós-guerra, em que, na verdade, nós vamos ter acordos nacionais e que dão a base para o mundo se organizar a partir de uma potência hegemônica, que vão ser os Estados Unidos, do ponto de vista do bloco capitalista, que substitui a antiga Inglaterra, que era o centro do mundo. O capitalismo funciona de forma hierárquica e tendo sempre um centro dinâmico. O desenvolvimento capitalista é um desenvolvimento desigual, porque um país cresce mais que o outro, há uma desigualdade, tá certo? Mas essa desigualdade é combinada. Tá certo? O capitalismo é essa integração. E a base do segundo pós-guerra é o espaço nacional. Digo isso porque nós estamos caminhando para uma outra realidade, tá certo? Que é uma realidade de dificuldades crescentes para políticas nacionais. Por que eu estou dizendo isso? Né? Quem acompanha um pouco a questão da política econômica vai verificar que um pouquinho menos de um mês atrás, quando o Banco Central norte-americano anunciou que estava percebendo que a economia americana já estava se recuperando e ia abandonar a política monetária que se introduziu a partir da crise de 2008, que era uma política monetária frouxa, de injetar dólar no mercado, de comprar a dívida, os papéis da dívida americana, injetando 85 bilhões de dólares por mês, etc. Injetou dólar nos Estados Unidos e no mundo todo, o que fez com que as nossas moedas se valorizassem, porque havia muita dólar, valoriza as moedas nacionais. Quando os Estados Unidos anunciou que essa política já tinha alcançado o seu êxito e, portanto, ele ia fazer um movimento inverso, ele ia recolher os dólares, reduzir a liquidez e, com isso, ele faria elevando a taxa de juros. Isso gerou um pandemônio no mundo todo, porque os países tiveram que mudar a sua política monetária, porque os dólares começaram a sair dos países. Há uma fuga de dólar, e que nós passamos a ver aqui. Ao invés de entrar dólar no Brasil, começou a sair. E se sai dólar, o que acontece? A nossa moeda se desvaloriza em relação ao dólar. Então, nós começamos a ter que mudar a política monetária. Eu estou querendo dizer o seguinte, que nós perdemos a capacidade de fazer política monetária autônoma. No Brasil, estou falando da Alemanha, tá certo? Estou falando do mundo. Com isso, nós estamos deixando de ter a capacidade de fazer políticas nacionais. E isso fica cada vez mais claro, porque estamos diante de um capitalismo que se organiza na forma de grandes corporações transnacionais. Esse é o segundo elemento importante que eu quero destacar aqui. Certo? Nós temos hoje no mundo 500 grandes corporações transnacionais que dominam qualquer setor de atividade econômica. Essas 500 corporações transnacionais respondem hoje por 47% do PIB, do Produto Interno Bruto do mundo. De tudo que se produz a cada ano, 500 empresas respondem pela metade. O Brasil, 500 grandes corporações. Quando nós pegamos o Brasil representa a 6ª ou a 7ª economia do mundo, dependendo do critério que a gente adote. Né? Mas eu quero chamar a atenção, se nós pegarmos o faturamento das 4 maiores empresas do mundo e somarmos, é igual ao PIB do Brasil. 4 grandes corporações. Se somarmos o faturamento das 50 maiores empresas do mundo, elas têm uma soma, um conjunto de riqueza que geram, que é superior ao PIB de 150 países. Tá certo? Vamos olhar aqui o setor que é as empresas que representam o setor de alguma forma, não é? Que é o problema aí que o expositor anterior fazia com propriedade, o destaque. Quer dizer, nós temos hoje a Google, não é? Yahoo, Facebook, não é isso? São 5, 6 empresas que dominam o setor, todas lá nos Estados Unidos. Elas dominam o setor. Tá? Isso significa dizer que nós estamos hoje ameaçados do ponto de vista da construção de políticas nacionais, porque essas grandes corporações se organizam hoje no mundo na forma de cadeias produtivas. Ao invés do debate que nós tínhamos no passado, que diferenciava capital nacional do capital estrangeiro, hoje o debate que nós temos é o seguinte, o Brasil participa em que parte da cadeia produtiva? Ele é país produtor de bens primários, é produtor de mão de obra barata ou mão de obra com maior conhecimento, é um país que distribui, é um país que produz. Qual é a participação dos países dentro dessas cadeias produtivas globais? O poder dessas grandes corporações é enorme. Elas interferem na política, né? Financiam partidos, elegem presidentes, vereadores, deputados. Teve uma empresa aqui que chegou, inclusive, já a registrar que ela tem 49 deputados federais. A empresa.
Nós não conseguimos fazer a reforma política, tá certo? E a última eleição de 2010 custou 4,2 bilhões de reais. E como nós não estamos fazendo a reforma política, possivelmente a próxima custará mais de 8 bilhões de reais. Ou seja, é cada vez mais uma eleição fundamentada no financiamento das empresas. E é isso que nos cria um constrangimento enorme, porque estamos vivendo o período mais longo da história brasileira em termos de experiência democrática. Nós não somos um país de tradição democrática. Tá certo? A experiência do Brasil é uma experiência de autoritarismo. Nós temos mais de 500 anos de história, nós não temos... Nós estamos completando esse ano 50 anos de experiência democrática. Isso é uma questão chave para nós, entendermos de forma clara o papel que está em risco a democracia brasileira. Essa questão colocada nos faz imaginar, não é, a circunstância que vivemos hoje de uma pequena cidade de 5 mil habitantes que de repente está diante de uma grande empresa que vai lá, sei lá, siderurgia ou qualquer outra, vai instalar-se naquela pequena empresa, naquela pequena cidade de 5 mil habitantes, vai abrir 4 mil vagas, o que é bom para a cidade, vai ter mais emprego, melhorar a renda, a prefeitura vai arrecadar um pouco mais, vai melhorar o orçamento, mas ao fim e ao cabo, quem é que manda na cidade? O prefeito democraticamente eleito ou o presidente da grande empresa? Essa é uma questão muito importante, especialmente também quando nós vivemos uma questão chave, que é qual a possibilidade do mundo viver, né, do mundo garantir a sustentabilidade ambiental, sendo que essas grandes corporações são as corporações que basicamente sustentam uma atividade econômica extremamente degradante do ponto de vista ambiental. Né? Então, esse é outro elemento importante, ou seja, eu já falei que nós estamos perdendo a capacidade de fazer políticas nacionais, cresce cada vez mais a importância de regiões, de áreas. Nós temos hoje 350 áreas no mundo que são ocupadas, que são... As cadeias produtivas estão lá. Tá certo? E as empresas escolhem produzir aqui e produzir lá. Vejam que a nossa moeda se desvalorizou rapidamente em função até das decisões do governo americano, que depois o Federal Reserve mudou a sua orientação, mas a desvalorização provocada no real em relação ao dólar fez com que nós, que estávamos com dificuldade de exportar, passássemos a exportar muito mais automóveis. Então, por exemplo, a Volkswagen, ela decide se exporta do Brasil, ou da África do Sul, ou do México. Ela vai exportar ou vai importar, dependendo de vários itens, entre elas a questão cambial. E desvalorizou a nossa moeda, bom, tornou mais importante agora no Brasil, vai o Brasil exportar, o México não exporta, e assim eles organizam o mundo. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um processo de concentração e centralização do capital, tá certo? E um enfraquecimento das demais instituições, entre elas o Estado Nacional. Nós estamos vivendo a mais grave crise do capitalismo desde 1929, a partir de 2008, uma crise que continua a se reproduzir. E veja que desde 2008 para cá, a Assembleia Geral das Nações Unidas se mostrou incapaz de construir, não é, uma agenda, um consenso, uma convergência entre os países. Quem está tentando fazer isso é chamado G20. Mas o G20 não tem institucionalidade. O G20 produz bons relatórios, entre eles aquele que destacou que no mundo de hoje não seria mais adequado a existência de paraísos fiscais, como tem nas Bahamas, entre outras, em que o Brasil, inclusive, é um dos principais depositários de recursos, sabe-se de lá de onde, tá certo? Mas são de recursos de residentes no Brasil que estão lá. Bom, tudo bem, perfeito, não é compatível, mas quem é que vai lá nas Bahamas ou nas demais ilhas e diz assim, acabou a festa, não tem mais esse paraíso fiscal? Quem vai lá dizer? Tá certo? Então, o mundo segue dentro dessa circunstância. E para encerrar essa primeira parte introdutória, eu queria chamar um outro elemento, que é o elemento que nós estamos vendo, uma descentralização do centro dinâmico do mundo. Tá certo? Nós acompanhamos, na verdade, as trajetórias, as transições de centros dinâmicos que ocorreram. Não? Até 1820, por exemplo, o centro dinâmico do mundo se encontrava nas Índias, até sim reconhecidas, e na China, porque até o início do século XIX nós não tínhamos indústria, como conhecemos hoje, a produção de manufatura, de tal forma que a produção no mundo era agropecuária. Então, países que tinham muitos habitantes e muita terra eram aqueles países que produziam mais.
A China e a Índia tinham quase 490 milhões de habitantes e eram países mais populosos já naquela época, que produziam muitos, então a principal produção estava lá localizada. Mas com a Revolução Industrial de 1750, um país eco, como era a Inglaterra, com menos de 20 milhões de habitantes, se transforma no centro dinâmico do mundo. Mas como um país com tão pouco habitantes se transforma no centro dinâmico? Por quê? Porque a Revolução Industrial, né, a divisão do trabalho, o aumento da produtividade, a introdução da máquina, as tecnologias, o avanço, isso dá um salto de produtividade e vai permitir que um país tão pequeno passe a produzir em grande escala, suficiente para atender a sua população e cada vez mais atender o mundo. Então nós temos um deslocamento do centro dinâmico da antiga China e Índias para a Europa e Inglaterra. Isso vai de 1820, mais ou menos, até 1914, em que a Inglaterra é a oficina do mundo, é o centro do mundo. Produz muita manufatura e importa muito produto primário. Nessa circunstância, países como o Brasil só podia se inserir produzindo produto primário. Porque não dava para produzir manufatura, porque a Inglaterra monopolizava tudo. Algo parecido com nós estamos vendo hoje com a China, que monopoliza 80% da manufatura é da China, a China não tem recursos primários, então ela vai transformando o mundo, vai criando uma nova divisão internacional do trabalho, em que a participação dos demais é praticamente como produtos primários. Mas isso muda, vamos voltar aqui. A Inglaterra vai viver um outro contexto já no século XIX, com a industrialização que vai crescendo nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, na Itália, na França. Então nós vamos ter, na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos já é a principal economia do mundo. Mas, no entanto, não tem o centro dinâmico. Não dinamiza. Quem faz isso é a Inglaterra. Para um país ser o centro do mundo, ele tem que ter 3 condições. Certo? A primeira condição é ele ter forças armadas. Se não tem forças armadas, tá certo? Se não tem capacidade de exercer a diplomacia para além das palavras. Tá certo? Então, as Forças Armadas são fundamentais. Se o Brasil tivesse bomba atômica, que nem isso os militares conseguiram fazer no Brasil, eu não estou defendendo bomba atômica, mas se você tiver bomba atômica, a tua posição no mundo é diferente. Tá certo? É por isso que Paquistão, Índia, tá certo? Israel, tem posições relativas diferentes. Até depois a gente podia falar um pouquinho desse leilão que ocorreu do petróleo, que é o meu modo de ver, muda a posição relativa do Brasil no mundo. Nós estamos tendo uma discussão comercial sobre o petróleo, se foi, não sei o quê, mas ali isso é o ponto do iceberg. O Brasil mudou a sua relação, está descolando dos Estados Unidos. Exatamente. Mas então, o que eu quero chamar a atenção é que, na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos já são uma nação importante, mas não tem forças armadas tão fortes como tem a Inglaterra. Portanto, não tem essa posição. Segunda necessidade fundamental é você ter moeda de curso internacional. Quem já teve a oportunidade de sair do Brasil sabe que a gente levar o nosso real é tão importante porque a gente olha e lembra do Brasil, não é? Saudoso, mas não serve para outra coisa. As pessoas não aceitam. Moeda é credibilidade. Tá certo? Moeda é um papel pintado. Ou você aceita ou não aceita. Então tem que ter moeda. Mas não é só moeda, moeda é uma credibilidade, é uma capacidade produtiva, uma estrutura que está por trás de artigos científicos, etc. É o que o Brasil participa hoje. No entanto, quando nós vamos olhar aquilo que é a marca da produção e difusão tecnológica, que são as patentes, é uma vergonha. Certo? Então, um país, para ser o centro dinâmico do mundo, ele tem que ter forças armadas, ele tem que ter moeda de curso internacional, e ele tem que ter capacidade de produção e difusão tecnológica. Certo? E os Estados Unidos adquiriu isso na virada do século XX para o século XIX, mas não era só os Estados Unidos, tinha a Alemanha. Então, numa visão mais economicista, a gente pode dizer que a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial foram uma disputa entre os Estados Unidos e a Alemanha para ver quem sucederia a Inglaterra. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção, eu nem falei também com a Inglaterra para suceder a China e a Índia, ela fez uma série de batalhas, né? Guerras em torno como é que chama lá Hã? Não, isso aí é no século XIX, a invasão que a Inglaterra fez na China, a Guerra do Ópio, por exemplo, foram destruindo a estrutura produtiva chinesa, o porcelanato,
não é? Tudo que tinha de uma indústria pré-têxtil na Inglaterra, nas Índias. Estou falando isso, nós estamos vivendo um outro momento, que é a transição do centro dinâmico dos Estados Unidos para a Ásia, fundamentalmente para a China. Há uma transição. Os Estados Unidos perderam praticamente parte fundamental de suas indústrias. Das 500 maiores empresas do mundo, 85% são norte-americanas. Mas elas saíram dos Estados Unidos porque o acordo, a maioria política que se construiu na vitória do Ronald Reagan, em 79 e 80, foi uma outra maioria que deixou de fora os industriais e os trabalhadores. Foi uma maioria que foi construída, de um lado, com os falcões, que são aquele grupo que controla as Forças Armadas dos Estados Unidos, que estava no chão nos anos 70, porque vamos lembrar, os Estados Unidos foram derrotados na guerra do Vietnã, havia um descrédito das Forças Armadas dos Estados Unidos, interna e externamente, a população rechaçava as Forças Armadas norte-americanas, né? Então isso foi uma rearticulação das Forças Armadas, que o apoio à vitória do Reagan significou, inclusive, a possibilidade de grandes investimentos tecnológicos em armamento militar, a chamada Guerra das Estrelas, que se construiu ali no final dos anos 70, na passagem dos anos 80. Um outro grupo que se articulou nessa vitória do Ronald Reagan, do neoliberalismo, vamos dizer assim, né, foi o grupo das petroleiras. Havia o problema, os Estados Unidos é um país dependente de petróleo, né, gasta 500 bilhões de dólares por ano na importação de petróleo atualmente. E havia o risco de perder o Oriente Médio. Vamos lembrar que em 1979 nós temos a Revolução Iraniana. O Irã deixou de ser a base dos Estados Unidos e criou uma outra perspectiva. Tivemos a invasão do Afeganistão pela União Soviética lá em 79. Então estava ali um ambiente que o Oriente Médio estava se afastando. A principal reserva de petróleo do mundo à época se afastava da capacidade de intervenção norte-americana. Então, as petroleiras norte-americanas entram para a campanha do Rio e dizem, nós vamos lhe apoiar, mas o Oriente Médio é o principal foco da política externa americana. Há um documento do Departamento de Estado do Obama, né, que faz uma crítica às 2 décadas de política externa norte-americana, do Departamento de Estado, criticando inclusive o governo do Bill Clinton, etc., que fez com que os Estados Unidos gastassem horrores do seu orçamento, preocupado com o Oriente Médio, dos anos 80, 90 e até agora. Tá certo? As intervenções que foram feitas no Iraque, no Irã, no Afeganistão, etc. Foi uma somatória de recursos enorme. Quanto é que custa manter o exército norte-americano, as Forças Armadas em torno de lá, o contribuinte americano? E o relatório esse da equipe do Obama diz, tudo bem, nós ficamos preocupados com o Oriente Médio, com o petróleo, que é um produto importante, porém limitado e possivelmente substituível a uma nova base, a nova matriz energética. Enquanto isso, a China andava tranquila, sem nenhuma intervenção organizada dos Estados Unidos. Tá? Então, a tentativa de mudar a política externa americana, não vamos falar nisso, mas o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos tendo um deslocamento do centro dinâmico do mundo, um deslocamento da manufatura que começa já nos anos 60 para a China, para o Japão, depois para a Coreia, para as cidades Hong Kong, cidades-estados, vamos dizer assim, Taiwan, Singapura e agora a China. 80% da manufatura é feita lá. A questão que se coloca assim, por quanto tempo a União Europeia, os Estados Unidos e mesmo o Japão aceitarão o esvaziamento da sua estrutura produtiva? Porque sem estrutura produtiva não tem emprego decente. Certo? O que esses países estão convivendo hoje? Com o aumento da pobreza, da desigualdade. A desigualdade nos Estados Unidos hoje é mais grave do que foi na década de 1920. Há uma piora social, uma regressão econômico-social. Quando foram construídos os objetivos do milênio, em 1990, o objetivo do milênio era para país pobre, para país como o Brasil, precisava fazer uma série de iniciativas para elevar o padrão de vida da população, etc. Porque os países desenvolvidos já tinham resolvido isso. O que nós vamos olhar nesses últimos 20 anos é que os países ricos foram os que mais retroagiram. Vejam a Alemanha que é apresentada como um país que não está tão contaminado com a regressão que temos na Europa, tá certo? Mas mesmo lá, que tem um baixo desemprego, embora há cidades com desemprego de 12%, 15%, como é o caso de Berlim, outras, Munique com 5% apenas, a expansão dos chamados mini-jobs, né, dos empregos de 30 horas e salários muito baixos. Eu fui agora 2 semanas na Alemanha,
uma das principais discussões do SPD, o Partido Social Democrata Alemão, é a introdução do salário mínimo na Alemanha, que não tem salário mínimo. Então, há uma mudança no centro dinâmico, e a preocupação e a questão que eu deixo aqui é por quanto tempo esse deslocamento vai ocorrer sem nenhuma guerra, sem nenhum conflito, os americanos vão aplaudir. Obviamente vai ter alguma questão mais grave. E essa descentralização e deslocamento do centro dinâmico abre espaço para o Brasil. Espaço que nós estamos construindo, muitos não estão vendo porque a alienação é muito grande. Né? E aí eu vou, já avançou muito tempo, vou aqui rapidamente falar sobre como é que eu estou vendo a questão do Brasil, a questão do trabalho. E a meu modo de ver, nós estamos diante de 3 grandes desafios, no caso do Brasil. Tá certo? Que é importante os sindicatos estarem conectados com esses desafios. Que é isso que nos colocará os sindicatos no protagonismo de ser agentes do futuro e não agentes do passado. Certo? E quais são essas questões? A primeira é o tema da demografia, que pouco se discute, mas é uma questão fundamental e que sempre foi discutida no Brasil do passado. Para quem gosta de história, basta ler os debates no antigo, no Senado do Império do século XIX, né, que se debatia a questão da demografia no Brasil. Nós desconectamos desse tema, mas por que eu estou chamando a atenção? Porque nós estamos vivendo uma mudança demográfica das mais profundas. Há uma queda na taxa de fecundidade, as mulheres vêm tendo cada vez menos filhos. Tá certo? Isso implica várias coisas. Uma delas é que nós estamos regredindo o crescimento da população. Nós vamos chegar em 2030, né, possivelmente com 207 milhões de habitantes. Alguém vai dizer, bom, mas há 15 anos atrás os demógrafos estimavam que o Brasil chegaria em 2030 com 250 milhões de brasileiros. Agora serão 207 milhões. E a partir de 2030 nós vamos ter uma situação inédita, salvo a década de 1850, quando o fim do tráfico negreiro fez com que nós tivéssemos um decréscimo da população brasileira, porque deixou de entrar escravos, né, e os escravos tinham uma vida, expectativa de vida de torno de 15 anos, dado as condições de trabalho, etc. Então nós regredimos a população, mas a partir de 1860, com as imigrações feitas durante o Império, o Brasil voltou a crescer, e de lá para cá, o Brasil, todo ano aumenta a população. A partir de 2030, possivelmente, nós vamos reduzir em termos absolutos a população brasileira, porque o número de pessoas que vão nascer é menor que o número de pessoas que vão morrer. A não ser que muda a política demográfica, a política migratória, etc. Mas, do jeito que está, é isso que aponta. Para um país de dimensão continental, 207 milhões de habitantes, está razoável? É bom isso? Precisa ter mais população? O que nós temos a dizer sobre isso? Num país que tem a grossa população na parte ocidental, na parte de mar, mas nós temos todo o interior do Brasil, toda a parte oeste, norte. É razoável ou não? O que nós temos a dizer sobre isso? Né? Outra questão é a mudança no perfil etário. Em 1990, nós tínhamos 34% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Hoje nós temos 24% dos brasileiros até 14 anos de idade. Em 2030 serão 12% dos brasileiros até 14 anos de idade. 12%. Vai começar a sobrar escolas no Brasil. Nós estamos criando cidades fantasmas. Na última década, de 2000 a 2010, 1.500 municípios reduziram o número de habitantes. Vão desaparecer. Porque os jovens saem, ficam os idosos morrem, a cidade vai desaparecer. Outro ponto importante, não é reconhecer que nós vamos ter cada vez pessoas com mais idade. Hoje nós temos 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. Em 2030 serão 20 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. O Brasil não está preparado para essa relação. Dizem que as pessoas com mais idade têm dificuldade de se mover. As nossas cidades não têm mobilidade. Há um certo isolamento dos mais jovens em relação às novas gerações. Ou seja, é um campo novo de ações, para o qual nós estamos assistindo e ninguém levanta isso. O sindicato não trata disso, mas isso é uma questão importante, isso conecta com a sociedade. Nós não temos o tema da saúde, imagina, os recursos que nós gastávamos com crianças, vamos gastar com pessoas com mais idade. É uma mudança na política sanitária brasileira. E o tema da educação é outro tema importante. O tema da mobilidade. Há uma agenda a ser construída. Outra questão importante, como a demografia vem se modificando em função da queda da taxa de fecundidade, mas ela não é homogênea entre as mulheres.
não é? As mulheres não brancas têm um decréscimo na taxa de fecundidade, porém, o número de filhos por mulheres negras é 3 vezes maior que o número de filhos de mulheres brancas. Quando a gente projeta no tempo, se hoje nós temos 52% dos brasileiros que se declaram não brancos, né, porque pode ser amarelo, cafuso, preto, etc., são 52% dos brasileiros que se declaram não brancos, em 2030 poderão ser 70% dos brasileiros não brancos. E quem conhece o mundo do trabalho, quem conhece a sociedade brasileira, sabe que a tonalidade da cor da pele pode significar maior ou menor salário, melhor ou pior condições de trabalho. E para terminar, não é, a questão mais importante, me parece, que é a questão de gênero. Nós estamos entrando numa fase em que os brasileiros vão viver 100 anos de idade. Hoje, quem chega aos 60 anos de idade tem uma expectativa média de mais 22 anos. Vai viver até 82 anos, quem chega aos 60. Mas quem está nascendo agora vai viver 100 anos. E aí abre uma questão nova para a questão de gênero. Por que estou dizendo isso? Porque vamos imaginar o caso da mulher. A mulher vai viver 100 anos de idade e talvez vai ter um filho. E esse filho pode ser em idade mais avançada, porque, não sei se vocês acompanham, estão percebendo que as mulheres estão tendo filhos depois de 50, 60 anos de idade. Uma coisa inimaginável, mas pelo avanço tecnológico isso é cada vez mais possível. Segundo lugar, a mulher poderá ter um filho ou mais sem a necessidade da relação sexual, porque as possibilidades da reprodução humana se dão cada vez mais à margem da relação sexual. Portanto, todos os pré-requisitos ou preconceitos que havia em relação à justificativa para o salário do homem ser diferente da mulher caem por terra. Mais importante que isso é reconhecer que nós estamos diante de um outro desafio, né, que é o desafio da sociedade do trabalho imaterial. Trabalho imaterial. Como assim trabalho material? Não, trabalho material é aquele da agricultura, da pecuária, da construção civil, da indústria, não é? Ou seja, o resultado do esforço físico e mental do homem ou da mulher é algo concreto, palpável, tangível. Certo? Na construção civil, pedra, tijolo sobre tijolo é um prédio. Na indústria é uma vestimenta, é um automóvel. Né? Na agricultura é um pé de alface. A concretude que resulta do esforço físico e mental do ser humano. Ora, mas o que mais vem crescendo é que no Brasil, 75% das ocupações abertas são ocupações nos serviços, no setor terciário. Não há nenhuma materialidade nisso. Pode não parecer, mas o que eu estou fazendo aqui é trabalho. E esse trabalho pode ser medido? Pode ser apalpado? Não. É esse trabalho que vem ganhando dimensão. Certo? Há uma mudança na natureza da riqueza, que não é mais uma riqueza materializada, uma riqueza imaterial. E essa riqueza imaterial vem ganhando proporções ainda maiores em função da presença constante das tecnologias de informação e comunicação. Do celular, do iPod, do computador, dos inúmeros instrumentos de trabalho que se associam às tecnologias de informação e comunicação. E isso muda completamente a racionalidade do trabalho. Digo isso porque no trabalho material, na indústria, na agricultura, na pecuária, foi possível separar o tempo de trabalho do tempo de não trabalho. Porque não dava para mim levar, eu sou trabalhador industrial, na montagem de um automóvel, eu não podia sair de lá e levar um pedaço do automóvel para casa e fazer em casa. Eu só podia fazer lá. Então, quando o trabalhador saía da fábrica, ele se transformava num cidadão comum. Porque é uma separação nítida entre quando você trabalha e quando você não trabalha. Reconhecendo que no capitalismo nem tudo é trabalho a ser valorizado, reconhecido. Vou dar um exemplo. Quando a gente está na nossa casa, a gente está lavando um prato, por exemplo, lavando uma louça, não é? E se eu cortar a mão lavando um prato, um acidente doméstico, tudo bem. Não é? Eu não posso, fazendo esse trabalho, ser reconhecido, contribuir à Previdência e me aposentar lavando o prato na minha casa. Mas eu posso, lavando o prato no restaurante, me aposentar. Porque não é qualquer trabalho que é reconhecido, só em determinados lugares. Se eu estou no restaurante lavando o prato, cortei a minha mão, opa, acidente de trabalho. O trabalho só começa quando eu chego naquele local. Bato o cartão. O trabalho que porventura eu vinha fazer antes não é reconhecido.
Tá certo? Então, o trabalho material permitiu ser separado, o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. Permitiu que nós tivéssemos descanso semanal, feriados, férias, porque ele está sendo o tempo fora do local de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o trabalho material, ele é portável. Eu posso realizá-lo num local determinado ou em qualquer lugar. Isso que eu estou fazendo aqui, a gente podia fazer debaixo de uma ponte, podia fazer num campo. Não existe a formalidade de onde ele deve ser realizado. Como a gente tem pouca pesquisa feita no Brasil, né, eu vou me referir a uma pesquisa feita na Inglaterra com trabalhadores de serviços que utilizam tecnologia de informação e comunicação. Para esses trabalhadores na Inglaterra, não existe mais a semana inglesa. Na Inglaterra, não tem mais a semana inglesa para esses trabalhadores. O que é a semana inglesa? Trabalhar 5 dias por semana, 2 dias de descanso. Lá não tem mais. Por que não tem mais? Porque não tem mais descanso. A pesquisa demonstrou que as pessoas continuam conectadas no trabalho, mesmo não estando no trabalho, no local determinado. Porque as novas formas do trabalho, né, as novas gerências do trabalho, fazem com que nós portemos o trabalho para casa. Nós dormimos com o trabalho, nós sonhamos com o trabalho, nós continuamos conectados através do telefone celular, do iPod, do correio eletrônico e assim por diante. As metas de produção, as metas... Bom, mas se não fechar as metas, eu não ganho aquele salário, não consigo pagar a conta. Como é que eu vou fazer? Eu estou preocupado, conectado com o trabalho. Eu não consigo mais, quando sair da empresa ou do local de trabalho, me desconectar. Eu levo o trabalho para casa. Essa pesquisa mostrou que as pessoas saem de casa, chega sexta-feira e continuam conectadas, só desconectam no sábado à tarde, mas no domingo de manhã novamente estão conectadas. O que eu quero chamar a atenção é que essa alienação está fazendo com que nós tenhamos uma maior intensidade no trabalho e uma extensão de jornada. E não há tensão, não há conflito, como se todo mundo estivesse satisfeito, mas não é verdade. Há conflitos de grande dimensão que não são identificados, não são tornados transparentes. Esses conflitos resultam em várias outras coisas, que são as doenças profissionais, a depressão, o burnout, o caroche. Nem tem tradução para o português, não é? Mas é aquelas doenças que derivam do trabalho, desse trabalho imaterial, das separações, dos usos crescentes de drogas. O Brasil é um dos países que mais usam antidepressivos. Ou seja, nós temos um mundo a ser enfrentado. Vamos conhecê-lo. Como dizia alguém lá no século XIX, para mudar a realidade, precisa conhecer. Se não conhece, não vai mudar. E essa é uma outra realidade desse mundo do trabalho material. E para encerrar, não é? Esse outro desafio fundamental, que é meu modo de ver, é o desafio da educação, que é um papel excelente para a atuação sindical. Não apenas a atuação sindical não é denunciando o que está errado, mas também construindo caminhos. O sindicato tem que dizer não, mas não só não. Tem que também dizer sim para outras propostas. É claro que é mais difícil fazer proposta. Eu me exponho, vou receber crítica. Tá certo? Mas fazer esse sindicalismo é ter coragem. Coragem de ser vaiado, de ser aplaudido, não tem problema. Quando a gente está convicto do que nós estamos fazendo, quando nós entendemos que a política sindical não é uma política para viver da política, mas é viver para a política sindical. É isso que nos faz identificar que há caminhos superiores à construção da sociedade, que é o caminho, não é, de um novo patamar civilizatório, e identificar, não é, uma nova agenda, que é a agenda em que a educação passa a ter um papel absolutamente central na vida. Não é mais o trabalho que se passa central, é o conhecimento. E eu quero aqui frisar que conhecimento não é informação. Nós todos somos bombardeados com uma quantidade enorme de informações. Mas conhecimento é sistematização e análise das informações. Algo que a gente cada vez tem menos capacidade de fazer. Porque nós somos oriundos de um processo de formação que aponta para a especialização. Cada um de nós é um especialista em alguma coisa. O especialista no mundo de hoje é aquele que sabe cada vez mais de coisa nenhuma. Bom, eu sou especialista no olho direito e olho esquerdo. Eu nunca estudei, não sei o que dizer. Portanto, nós estamos virando ignorantes. Nós não conseguimos ver a totalidade.
Nós não conseguimos olhar o nosso trabalhador e percebê-lo na sua totalidade, uma visão holística dele. Porque ele tem problemas e tem também satisfações. Mas quais são suas satisfações? Quais seus anseios? Que estão colocados no trabalho, mas ele também tem família, ele é um usuário de ônibus, ele tem problemas de plano de saúde. Vamos olhar o indivíduo na sua totalidade, a gente tem dificuldade de olhar isso, dado a dificuldade da nossa formação. Portanto, o que nós estamos diante de uma sociedade que vai viver 100 anos, uma sociedade que tem no conhecimento o seu principal ativo. Ora, aí passa a ser central a questão da educação. Em primeiro lugar, romper com aquela ideia do passado que quem estuda são as crianças, adolescentes e alguns jovens. Porque nós somos herdeiros da sociedade industrial, né? Que faz com que o adulto é o senhor que sabe tudo. Né? Virou adulto, não estuda mais. O adulto, no máximo, lê uma revistinha, um romancinho, mas estudar é coisa de criança, quem não sabe, porque eu já sou adulto. Acabou isso, gente. O mundo de hoje, cada vez mais, exige o estudo a vida toda. Escola para a vida toda. Como eu falei no início, as corporações transnacionais já sabem disso. O que mais se organiza nas corporações transnacionais são as universidades corporativas. Toda grande empresa tem uma universidade que é para atualizar, formar o trabalhador na medida em que ele está lá empregado naquela empresa. Nós gastamos no Brasil hoje ao redor de 5% do PIB com a educação. Quando nós somamos o que as 400 maiores empresas gastam no Brasil com formação, elas equivalem a um volume de 20% de tudo que nós gastamos em educação. Tá certo? São quase 2% do PIB. 400 grandes empresas. Vou dar um exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem quase 60 mil trabalhadores. Ela gastou no ano passado 400 milhões de reais na formação desses trabalhadores. 400 milhões de reais. Aí nós vamos no nosso Ministério do Trabalho, que tem lá um programa de formação. Quanto é que gastou o ano passado? 120 milhões para todos os trabalhadores. 120 milhões. A Petrobras foi 400. Só a Petrobras. E quando gastou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica? Essas grandes corporações sabem do que estão falando. Tá certo? A questão é a seguinte, como é que nós vamos mudar o sistema educacional brasileiro para que ele dê condições para todos? Porque as grandes vão fazer se não fizeram. E o restante? Como fazer com que a gente estude a vida toda? Eu não estou falando de estudar a maneira antiga, né? Porque essa maneira antiga, nós todos somos herdeiros, né? Nós somos papeleiros, né? A gente estuda com papel. Né? Somos todos da era do Gutenberg. Precisa de um livro, né? O abecedário a gente aprendeu no quadro. Gente, acabou isso aí. Agora é digital. Os estudantes, né? As crianças sabem mais que os professores. Não dá para querer ensinar as crianças, os jovens, com o método de 500 anos atrás. Ou a gente muda isso. Um dos maiores programas brasileiros é compra de livro didático. Nós levamos papel para as crianças. As papel com um tablet. Há uma incompatibilidade enorme nesse sentido. Então a educação é básica nesse sentido, é a educação para a vida toda. Segunda questão importante é acabar com a ideia de que a criança, o adolescente, o jovem tem que entrar no mercado de trabalho sem antes ter concluído o ensino superior. Na era industrial, se justificava você ter... O grosso da população tinha que ter, no máximo, o ensino fundamental, saber escrever, desenhar o nome, tá certo? Ler uma notícia, no máximo, tudo bem. Aí alguns passavam a ter escola, ensino médio, escola técnica, para ocupar os cargos técnicos, e aí 5% da população tinha que ser doutor, né? Fazer a universidade, aí ser delegado, deputado, médico, as ocupações principais mais bem vistas. O que eu quero chamar a atenção é que nessa nova sociedade o ensino superior passa a ser não mais o teto, mas agora o piso. O piso. Começa a partir da... Vamos olhar o que são as nossas graduações. Se não, um escolão. Tá certo? Um ensino médio reforçado. Então isso é uma mudança. Onde é que está essa bandeira? Todo mundo fala, não tem um político que diga que é contra a educação. Todos, a educação é fundamental, há um consenso retórico inegável. A partir dali, o que acontece? Nada. Se não houver pressão, as coisas não vão acontecer. Dizem que política é que nem feijão. Se não houver panela de pressão, não amolece. Então tem que estar faltando a pressão. Tá certo? Isso nos dá uma outra possibilidade. Quer dizer, se nós vamos falar, vamos pegar os filhos dos ricos.
Me diga algum filho do rico que tenha começado a trabalhar sem antes ter concluído o ensino superior, ter feito pós-graduação, fala 2, 3 línguas. Ah, mas só o filho do pobre é condenado a estudar, a trabalhar? Então o filho do pobre entra muito cedo, vai pegar os piores trabalhos, o filho do rico chega depois, mais tarde, vai pegar os principais empregos. Não é justo isso. Não é republicano. Como garantir condições idênticas, iguais de competição? Mas o filho do rico pode trabalhar, pode competir com... mas é aquela competição, não é como se alguém... Vamos agora fazer uma corrida, eu vou correr de bicicleta, outro vai de Fórmula 1. Tudo bem, é competição, mas a gente já sabe quem vai ganhar. A não ser que o piloto de Fórmula 1 seja o Rubinho Barrichello, talvez o cara de bicicleta ganhe, mas são condições especiais. Né? Se não houver pressão, isso não vai mudar. Tá certo? E isso está nas nossas mãos. Nós temos ainda 10 anos, 15 anos para fazer isso, porque depois alguém vai fazer. Se nós não ajudarmos a fazer, alguém vai fazer, e não necessariamente vai fazer de acordo com o que a gente acha melhor. Tá certo? Então esse é um momento estratégico. Eu diria assim, todas as gerações que vivem esse século XXI estão sendo privilegiadas, porque esse é um ponto em que nós temos condições de fazer a história com as nossas mãos. Então eu não vejo algo que nos impeça a fazer essa mudança. Não há nada que nos impeça. Talvez só o medo. O medo nos impede de fazer diferente. O medo nos impede de ser ousado. O medo nos impede de deixar de ser governados pelos que já morreram. Porque muitos ficam defendendo ideias de gente que já morreu, mas o pessoal pensou o mundo há 100 anos atrás, nós estamos num outro mundo. Eu não tenho dúvida, Neto, que um evento como esse, não é, nos faz abandonar o medo e fortalecer a nossa capacidade de construir um projeto que seja convergente e nos permita chegar a uma sociedade superior e que passa certamente pela atuação dos sindicatos. Muito obrigado. Podemos ter as questões agora, se houver tempo.